Conforme essa jovem disse, se você está vendo esse vídeo, curte ele. O YouTube não sabe que é um vídeo legal assim. Ele fica, não vou mandar pra ninguém. Aí você curte, ele fala, não, deve ser bom. Então você curte o vídeo, o YouTube manda pra mais gente, mais pessoas são alcançadas e abençoadas pela palavra. Se inscreve no canal, ativa o sininho, é bem rapidinho. E é isso. Top. Tô esperando, já fez já? Não, que às vezes a pessoa não faz. Vou esperar agora, não, que não esperou, vou esperar. Fez, né? Então vamos fazer o seguinte. Lembrando, compartilha o vídeo, manda no grupo. Essa é uma mensagem boa. Você mandar no grupo de família, do WhatsApp que você saiu, volta pro grupo, posta o vídeo, sai de novo. Brincadeira, irmão, brincadeira. Vambora, vamos pro vídeo? Obrigado. Eu não dei a deixa certa hoje, né? Deu uma atrapalhadinha, mas vai dar tudo certo.
Então eu acredito que deu tempo de você encontrar, eu quero ler com você. Diz a palavra: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia que havia de manifestar-se a Israel. Eu gosto de uma versão que diz: o menino crescia e robustecia no deserto, até o dia de ser apresentado de maneira pública a Israel. Para quem não sabe de quem nós estamos ouvindo falar agora, o nome desse personagem é João Batista. João Batista, que também é chamado o Isaías de Deus, ou também a voz que clama no deserto, e assim mesmo ele se proclamou: eu sou a voz que clama no deserto. E sabe, interessante, porque João Batista nasce condicionado ao ministério de alguém que ainda vai nascer. A loucura de imaginar que ele sabia desse ministério, mas que ele também sabia que havia um tempo determinado para começar a ser aquilo que o Senhor queria que ele fosse. Então, qual era o ministério dele? O ministério de João Batista seria arrumar ou aplumar o caminho, apontar o caminho, preparar o caminho para a chegada de Jesus. Interessante saber também, uma informação também extremamente necessária, é que João Batista conheceu Jesus, que era o alvo do seu ministério, antes mesmo de sair do ventre da sua mãe. Então, as coisas vão se somando e vão aumentando o nível da necessidade de preparo desse menino. Quando a Maria, a mãe de Jesus, ela recebe a visita do anjo, e o anjo declara sobre ela que ela iria gerar o nosso Salvador. A Bíblia vai dizer que em ato seguinte, Maria foi na casa de Isabel. Interessante que Isabel também foi citado na palavra do anjo Gabriel para Maria, em um momento muito chave. Qual foi esse momento? Maria, ela estava um pouco incrédula daquilo que ela iria viver, porque veja, ela era virgem, ela apresenta essas necessidades de dúvida que ela tinha para o anjo. Ela era uma menina, ela estava ainda desposada com José, e ela apresenta tudo isso para o anjo Gabriel, como se fosse então impossibilidades para Deus operar e completar aquilo que havia dito. E aí o anjo diz para ela: mas escute, minha linda, olha para Isabel, ela não era estéril e já não está no 6º mês de gravidez. Ou seja, eu já começo a entender que João Batista é fruto também de um milagre. João Batista é fruto de um milagre também gerado pelo próprio Deus. Ou seja, o mesmo Deus que fez gerar Jesus, seu filho, também fez gerar o antecessor, ou perdão, aquele que seria o precursor, aquele que abriria o caminho, João Batista. O Senhor está fazendo gerar 2 milagres, porém um está com 6 meses na frente. 6 meses na frente. Grava isso, 6 meses na frente. E aí a Bíblia diz que quando Maria entende esse cenário de um milagre que aconteceu com a sua prima, que é Isabel, ela se sente mais confortável, e a fala de Maria é: então, Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra em mim segundo a tua vontade. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus entrou dentro dela, aleluia. E naquele momento começou a ser gerado o nosso Salvador, aleluia. Só que enquanto o nosso Salvador estava sendo gerado, havia uma outra promessa na barriga de uma outra mulher, chamada Isabel, e o nome era João Batista. Maria foi até a casa de Isabel, e a Bíblia diz que quando ela chegou na casa de Isabel, que ela saudou Isabel, o menino que estava dentro da barriga de Isabel saltou de alegria. Oh, irmãos, eu não sei você, mas nós estamos tão perto, muitas das vezes, do nosso propósito, do nosso destino profético, daquilo que Deus tem para nós, e muitas das vezes nós estamos totalmente inertes, porque a única coisa que a gente não quer para chegar até onde Deus quer nos colocar é viver o processo. O processo é o que exatamente nos separa entre a promessa que Deus faz, a realização daquilo que é o que o Senhor prometeu.
Então agora olha que coisa absurda, esse menino salta de alegria, e esse menino ele nasce. E ele nasceu quantos meses antes de Jesus? Ele estava adiantado 6 meses. Então esse menino, ele nasceu, esse menino foi criado, e a Bíblia diz que ele foi para o deserto, e ele foi criado no deserto, e a Bíblia ainda usa o plural, nos desertos. A pergunta que me deixa inquieto é saber o que esse menino fez até o dia que ele começou a pregar: arrependam-se, pois é chegada a hora. Arrependam-se, pois é chegada a hora. O que esse menino fez? Alguém sabe o que esse menino fez? Eu pergunto para você, o que foi que Jesus fez dos 12 anos aos 30 anos? O que ele fez? Alguém sabe? Eu pergunto para você, o que foi que José fez dentre uma idade que ele recebeu a promessa, foi cativo, até o momento que ele se tornou o governador do Egito? O que ele foi? O que ele fez? Então, se você perceber, a maioria das histórias bíblicas onde Deus revelou algo extraordinário, nos é ocultado uma coisa: o processo. Já parou para perceber que eu queria muito saber o que foi que Jesus fez dos 12 em diante? Já pensou que loucura tiver um livro dizendo: olha, Jesus foi para o colégio, e aí Jesus fez isso, e Jesus fazia isso aqui, e, que top, meu Deus, eu queria muito saber, mas não tem o processo. Só tem um momento que Jesus aparece, e o ministério dele já está ativo. E agora João Batista é a mesma coisa. João Batista está no deserto, ele é a voz que clama no deserto? Não, ele só está no deserto, em silêncio, porém no processo. E olha, esse talvez seja o ponto-chave da história desses homens, e a gente não viu absolutamente nada acontecendo, porque o processo é o que justamente forja alguém para viver aquilo que o Senhor deseja. Eu estava me lembrando, eu estava sentado aqui, agora, no lado do bispo, e hoje nós somos amigos. Mas eu me lembro de alguns anos atrás, talvez uns 5 anos atrás, que eu vim pregar em Brasília, e eu me lembro que um pastor que me levou numa pequena igreja para ministrar aqui, ele falou assim: um dia, talvez você vai pregar em igrejas como a Igreja Comunidade das Nações. Falei, uau, que bênção! E aí ele foi falando o nome das igrejas. Tem essa igreja que é uma igreja extremamente relevante, tem essa outra igreja que é extremamente relevante também. E o meu coração, um dia eu vou pregar. E vocês não me viram naquela época, ninguém me conhecia, mas o Senhor que me colocou para viver exatamente aqui, também foi o mesmo que me inseriu naquele processo. Eu fui embora de ônibus de Brasília para Goiânia, porque eu iria pregar em uma outra igreja. E eu me lembro que eu cheguei em Goiânia, eu me lembro como se fosse hoje. Me levaram aonde? Naquele congresso grande do ginásio, da Almadego. E naquela época eu não pregava em lugar nenhum grande, e eu estava lá no meio, e alguém me disse: um dia você vai pregar nesse lugar também. Por que eu estou te falando isso, meu lindo? Porque essa parte da história ninguém conhece. É que dá a impressão que quando nós vemos alguém, Deus honrando, parece que ele chegou agora na história. Quando alguém via João Batista pregando no deserto, com toda a autoridade, a Bíblia diz que as pessoas viajavam para ouvi-lo, parece que ele tinha começado ali naquele momento. Mas ele viveu o processo. E a claridade do que eu quero que você entenda neste lugar é entender o momento da história que você está, e no momento da história que você está, aprender a curtir o momento. E agora é algo extremamente desafiante, porque quando a gente olha processo e destino profético, você vai entender que são realidades totalmente distintas. Já parou para pensar que quando Deus chegou para José, no sonho e de tudo aquilo que ele mostrou, Deus mostrou um destino maravilhoso, mas não mostrou nada, absolutamente nada do processo?
Já imaginou se Deus chegasse para José, ao invés de falar, ao invés de mostrar os feixes, o sol, a lua, ele mostrasse para José os irmãos vendendo ele como escravo? Já pensou se ao invés de Deus mostrar para José todas as coisas maravilhosas do que ele viveria, se Deus pegasse e mostrasse para José a mulher de Potifar envergonhando ele dentro daquela casa e fazendo todos pensarem que ele havia tentado alguma coisa contra ela? A pergunta que não quer calar é: se Deus assim o fizesse, você acha que José aceitaria aquilo que Deus queria para ele? Sim ou não? Então peraí, então eu começo a entender o porquê Deus só nos revela o destino e não nos revela o processo. Eu começo a entender o coração de Deus, por que o Senhor faz o que faz e por que não nos revela. Porque se Deus nos revelasse o processo, nós nunca aceitaríamos a vontade dele sobre nós. Eu sou um pregador do evangelho, sou um evangelista. E é engraçado que quando a gente senta na mesa com os nossos pares, ou aqueles que pregam o evangelho, ou são aqueles que são itinerantes, que pregam em muitos lugares, todos têm as suas histórias tristes. É interessante, você já viu? Você senta com alguém, é um tentando contar a história mais triste do que o outro. Eu saí de uma igreja uma vez, e essas histórias, eu fui esquecido. Aí o outro, o quê? Eu não fui nem lembrado nem para ir. E as histórias vão ficando pior. É uma loucura, o cara fala assim: eu saí com um pacote de amendoim da igreja. Aí o outro, graças a Deus, se eu tivesse um dia saído com um pacote de amendoim. Sempre tem uma história pior do que a outra. Aí você olha para esses homens de Deus agora, e eles estão vivendo coisas extraordinárias. Mas se perguntasse para eles assim: se vocês soubessem de tudo isso, vocês iriam viver? E aqui tem uma chave importante, uma coisa importante. Eles iam dizer sim, por um motivo: porque eles já estão no lugar que Deus quer que eles estejam. Uma coisa é você estar no lugar que Deus queria que você estivesse, após o processo de perguntarem se valeu a pena. Você vai dizer, sim, valeu a pena. Outra coisa é você estar no início e Deus te mostrar o processo, você vai dizer, não vai valer a pena. Por quê? Porque você não conhece o outro lado da moeda. Você não sabe o que é chegar lá. Então por isso que a nossa maior dificuldade não está depois vivendo aquilo que o Senhor quer. É antes, para aceitar a palavra de Deus e encarar o processo de frente. Aqui está o negócio. É aqui, ó. Quando Deus manda a palavra, quando Deus derrama sobre nós a promessa. Deixa eu perguntar aqui com todo respeito: quem aqui tem uma promessa de Deus extraordinária sobre a sua vida? Levanta a mão. Oh, aleluia. Mas quem aqui ainda não está vivendo? Pergunto para você, será que você acha que você está atrasado? Sabia que dá para ficar atrasado simplesmente por ignorar o processo? Se a gente fala assim, não, eu não estou atrasado, eu estou vivendo o processo. Mas que processo você está vivendo? Você está se escondendo desde que recebeu a promessa, rapaz. Você nunca encarou de frente, você nunca reconheceu que pode ter sido Deus que falou com você. Você nunca começou a agir da maneira que o Senhor tem exigido de você. Até agora você está sintando no processo. Que processo? Você nem acredita direito na promessa. Sabe, aqui é um ponto chave. Deus derramou uma palavra: Senhor, eu sei em quem tenho crido e sei que é maravilhoso. Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, cumpre em mim segundo a tua vontade. E anda. Ó, tem 15 irmãos animados lá. Isso. Sabe, eu confesso para você que às vezes eu me incomodo um pouco com algumas coisas, porque eu não sou pastor de igreja, então eu não tenho muita paciência de um pastor. Eu sou evangelista, eu sou mais prático. Então, como evangelista, eu não sei dar um conselho igual o bispo vai dar um conselho, vai falar com calminho: olha, querido, eu não sei. A pessoa também não é assim? Ah, então é nós dois. Ai, papai, eu não consigo. A pessoa fala assim: olha, Deus mandou eu ir para a direita, né? Aí eu não fui. Sabe o que eu devo fazer?
Sabe, ai pastor, Deus mandou eu continuar caminhando e eu não estou caminhando. O que eu devo fazer? Ai, não sei. Não sei. Começa com an, termina com dando. Andando. Sabe, tem coisa que é tão lógica, mas a gente não quer a lógica, porque a lógica vai nos inserir no meio de um processo. A lógica vai roubar de nós algumas coisas que precisam ser tiradas para que outras sejam colocadas. Sabe, o processo vai tirar arestas de nós. É muito doido isso, irmão. Ontem alguém me perguntou: Dave, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Oi, ouve? Mas a pessoa diz, mas como assim? Deus está falando o tempo inteiro, e o problema não é a gente não ouvir a voz de Deus. O problema é que a gente não concorda com a voz de Deus. Então a gente não concorda com a voz de Deus, a gente diz que Deus não falou, porque aquela voz não era o que a gente gostaria de ouvir. Sabe, você pergunta assim, com todo respeito: ai Jesus, eu estou querendo namorar aquele menino lá. Aí fala: eu posso namorar com ele? Jesus fala assim: não filha, tem coisa muito melhor para você. Aí você fala assim: ai, quando é que Deus vai falar comigo, né? Por quê? Porque a gente na verdade não quer a voz de Deus, a gente quer o reflexo das nossas vontades na voz de Deus. Então, a gente precisa resolver crises importantes antes de entrar propriamente naquilo que o Senhor deseja. Por isso que o processo é tão necessário para nós. Por isso que quando eu olho para a palavra, eu vejo João Batista tendo isso sobre ele, sabe? O próprio escritor dizendo: o menino crescia, robustecia. Sabe o que é robustecer? É ficar robusto. E esse robustecer é algo de dentro para fora. É uma estrutura. Sabe? É algo que cresce de maneira saudável. Por que isso? Porque no momento que ele fosse exposto, isso seria requerido dele: coragem, resiliência, capacidade de suportar sem quebrar, intrepidez. Um cabra pregando: ei, arrependam-se, raça de víbora. Tem que ser cabra macho para pregar uma parada dessa, irmão. Mas João Batista ficou esse cabra, não nasceu esse cabra. Entendeu? Ele virou esse homem. Antes ele era só um menino, mas o deserto transformou ele nessa pessoa. Você imagina a loucura, ele está batizando o povo com água, e aí de repente ele olha assim, ó, a vida inteira esperando por aquele momento. Ele preparou o caminho daquele homem, a vida inteira. De repente ele olha no rio, ele olha assim, no Rio Jordão, e ele olha e ele vê um homem assim. Eu imagino o João Batista aqui já. Quem que era o homem? Jesus. Eu vos batizo com água, mas um dia virá alguém que é maior do que eu, que vos batizará com fogo. Oh, aleluia. Ei, sabe o que é a coisa mais absurda do processo? É que João Batista foi preparado para sair de cena também. João Batista foi preparado para entrar em cena e foi preparado para sair de cena. Você não entende, mas com a gente é exatamente igual. Deus nos prepara para entrar em cena e para saber exatamente a hora de sair de cena e deixar que a glória seja somente dele. Sabe qual é o problema de ministérios, de ministros que não entendem a hora de sair de cena? É porque eles tomam aquilo que é de Deus para eles e desaparecem de repente, porque não suportam o peso de uma glória que não pode ser nossa. É dele, para ele, por ele são todas as coisas. Sabe, João Batista, naquele momento, o ministério dele estava acabando. No momento que ele viu Jesus chegando, ali era o final. Tanto é que logo em seguida ele é preso. E ali o negócio muda, porque aquele que ele preparou o caminho chegou na história: Jesus. Aleluia. É muita maturidade. E aí ele diz: eu não sou digno nem de atar as suas alparcas. Parece que eu vejo Jesus dizendo: lindo, você foi preparado para este momento, faz o que você tem para fazer.
Aí a Bíblia diz que Jesus foi batizado por João Batista. E no momento que havia o batismo acontecendo, a Bíblia diz que uma pomba desceu do céu e ouviu-se uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia. Imagina João Batista aqui, ó. É ele, é eu que estou batizando. Aleluia. Mas não chegou aqui de repente. Eu quero caminhar para terminar isso aqui já, porque eu vou pregar mais umas 36 vezes hoje. Então eu tenho que ser bem honesto com o tempo e sem enrolar vocês em absolutamente nada. Tudo isso que eu falei para vocês, todo esse preparo necessário, tudo, eu consigo ver na minha história em vários aspectos, consigo entender que eu estou no processo para várias coisas ainda. Então, basicamente, a gente não termina o processo. Os processos só se alteram, só mudam. Na verdade, não existe um final, é uma corrida constante. Eu estou em vários processos, eu saio de um, entro em outro. Eu venço um, entro em outro, entende? Não acaba. Ah, tá agora, não, ainda estou em processo. Não dá, porque se Deus nos tira do processo é muito perigoso. O processo vai nos garantindo resiliência, longevidade. A gente não perde a conexão com o eterno. Quem pensa que acabou o processo perde conexão com o eterno. Entende? Então não dá para perder, tá? Estamos no processo. Porque alguém vai dizer: pois é, então você chegou no auge que você queria? Que auge que eu queria, irmão? Eu nem queria isso aqui. Eu nem sabia desse negócio aqui. Sabe qual que é a coisa mais doida do mundo? É que Deus nunca me falou disso aqui. Acho que Deus não queria nem me assustar. Deus não me falou absolutamente nada disso aqui. Deus falou alguma coisa, deu um relampejo de realidade. Porque também tem vezes que se Deus fala tudo, você não acredita absolutamente em mais nada daí, porque fica muito distante. Imagina, eu tinha 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade talvez. Eu ia na igreja, Deus usava homens de Deus para falar comigo. Eu era do cultinho, irmão. Sabe quem é cultinho? Eu sou Bleia. Eu sou do manto, irmão. É verdade. Eu fui batizado no Espírito Santo com 6 anos de idade. Essa é a minha origem. E eu sou da mesma igreja até hoje. Agora olha que doideira. Eu entrava na igreja, eu fazia teatro, eu cantava no cultinho das crianças. Só que eu era o único que tinha coragem para cantar. Eu era o pior. Então eu me lembro que a professora falava assim: quem quer cantar hoje? Eu levantava a mão: professora, alguém mais? Ah, o diabo já estava irritado. Eu cantava mesmo hino sempre: é uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Só que sabe que é engraçado? Todas as vezes que Deus levantava algum profeta, o profeta olhava para mim e dizia: tu vai ser um grande homem de Deus, menino. Prepara o teu coração. Eu tinha 5 anos, eu preparava meu coração onde? No Miller Play, que é um lugar de brincar nas crianças. O que eu preparava o coração? Eu não entendia nada. Eu falava: que legal, top. Mas não sabia. E aí dos meus 15 aos 19 anos, eu fiquei fora da presença de Jesus. Então, eu não sabia de nada isso aqui, irmão. Não tem ninguém pastor na minha casa, não tem ninguém pregador na minha família. Isso que não existe no meu contexto. E aí você imagina, se Deus me pegasse com 19 anos e falasse: você vai ser um pregador da minha palavra mesmo, você vai pregar lá, e vai pregar aqui, vai ser um evangelista, e eu vou te dar voz. Eu ia dizer: não. Não tem nada a ver. Eu estava estudando para ser advogado, não tem nada a ver. Você entende? Só que olha a loucura, a palavra de Deus não combina com o seu contexto, a palavra de Deus combina com o que Ele é. Deus não depende do seu contexto para liberar sobre você uma promessa. Então, eu me lembro que quando eu tive um encontro com Jesus, com 19 anos, que eu voltei para a casa do Senhor, sabe o que eu comecei a fazer? Contar o meu testemunho. Eu contava o meu testemunho, e de vez em quando via aquelas profetas do manto, do Revestrez. Eu tinha muito medo dessas irmãs quando eu aceitei Jesus. Tinha uma irmã na minha igreja, a irmã Isaura. Quando ela levantava em profecia, irmão, metade dos jovens abaixava. Porque ela revelava pecado profundo. E estava todo mundo assim: ai. Tem medo também, né, irmão?